Tudo bem, pessoal? Tivemos o anúncio das regras do Oscar 2024, vou comentar nesse vídeo, e também uma ampla reforma nas regras de campanha. A maior reforma das regras de campanha da história de um ano para o outro, porque as regras de campanha elas vão sendo construídas aos poucos. Eu falei em um vídeo recente da série Histórias do Oscar sobre o compositor que foi desclassificado, por exemplo, por acabar pedindo votos por e-mail. Existe toda uma controvérsia disso. Aí depois ele diz, mas não estava nas regras propriamente que você podia pedir voto por e-mail. No ano seguinte, a academia vai lá e acaba reformulando as regras. No ano passado, né, nessa última temporada, na verdade, entre final de 2022 e começo de 2023, vem toda uma nova polêmica em torno da Andrea Riseborough e de uma possibilidade da campanha e da própria Andrea acabar optando por métodos que não seriam métodos adequados. A academia faz uma investigação e diz o seguinte, olha, esse ano passou, ela continua com a indicação, só que pro ano que vem as coisas vão ser diferentes para a temporada do Oscar 2024. E eles anunciaram um amplo pacote de medidas aí para não possibilitar mais uma chance de campanha, né, aquela campanha por redes sociais como Andrea Riseborough teve, especialmente agora no mês de janeiro. Vamos começar falando aqui das regras do Oscar. Não muda muita coisa, pessoal, perto das regras do Oscar do ano passado. O critério de elegibilidade continua o mesmo para entrar para consideração. Você tem que ter o lançamento nos cinemas dos Estados Unidos por 7 dias. Além desse lançamento de 7 dias, tem que chegar em uma das áreas da academia, não é mais só Los Angeles ou Nova York, é Los Angeles ou Nova York ou região de São Francisco, Chicago, Miami e Atlanta. Então tem que entrar nos cinemas de uma dessas áreas, tem que ter 3 sessões por dia e uma das sessões tem que ser no chamado horário nobre, das 6 da tarde até as 10 da noite. Isso aqui é o básico para elegibilidade. Isso aqui não é o problema, na verdade, né? Depois eu vou falar especificamente da elegibilidade para melhor filme. Esse conjunto de regras também acabou adicionando, né, as regras específicas para as categorias de curtas. Então, curta live action, curta documentário, curta animação, que antigamente era uma regra consolidada. E eu quero falar da mudança de melhor filme internacional. Para melhor filme internacional, nós tivemos agora, na regra 15 aqui, o anúncio de algumas datas. Por exemplo, no dia 15 de agosto, cada país tem que enviar a lista de membros do seu comitê. O que a academia faz nesse ano? A academia exige que 50% do comitê seja composto por pessoas que trabalham na área do cinema. Isso não atinge muito grandes países, mas atinge países menores que às vezes têm seleções totalmente políticas, seja para abraçar um filme, abraçar um grande candidato e enviar esse candidato para a academia. Mais ou menos assim, a comunidade cinematográfica tem que ser representada na escolha do filme que vai representar o país no Oscar, vai tentar a chance para o Oscar. Isso, repito, não atinge grandes mercados, atinge mercados menores, especialmente aqueles que enviam o seu filme pela primeira vez, segunda vez, etc. Então, no dia 15 de agosto, cada país tem que enviar a sua lista de membros para a academia. O filme indicado tem que sair até o dia 2 de outubro. No ano passado, nós tivemos algumas conquistas. Eu participei da comissão, eu tinha sugerido e compartilhado aqui no canal de que o Brasil precisaria fazer uma pré-lista, né? E essa pré-lista foi muito bem recebida pelo mercado. Fiquei muito feliz com essa repercussão. Acredito também que o Brasil precisa enviar o seu filme no mês de setembro. É vital que o Brasil envie o seu filme no mês de setembro, especialmente na primeira semana. Por quê? Porque depois, e se você não tem uma Netflix, uma Amazon te ajudando e te bancando nos Estados Unidos, fica muito complicado de você fazer qualquer tipo de evento nos Estados Unidos porque custa muito caro. Lá, na primeira semana de outubro, vai ter aquela correria para achar data, achar parceria. Se você envia em setembro, melhora um pouco as coisas, né? Por exemplo, no ano passado, Marte 1, o pessoal teve que fazer do zero toda uma campanha, e a gente sabe, né, que a campanha ela é extremamente necessária. Vamos agora para a questão do Oscar de melhor filme. A partir do Oscar 2024, para entrar para a elegibilidade para a categoria de melhor filme, os candidatos precisam cumprir com 2 dos 4 termos de representatividade e inclusão. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Quando foi anunciado, eu vou deixar o vídeo disponível no card.
Mas é o seguinte, você vai precisar, né, cumprir com essas novas regras e, assim, nessa divisão, o que que a gente vai ter? Primeira coisa, o primeiro critério, o protagonista do filme tem que ser de um grupo subrepresentado, mas assim, não é obrigatório. Você tem que cumprir com 2 dos 4. Vamos lá. Para o primeiro, a representação na tela, temática e narrativa. Protagonista de um grupo subrepresentado, eles colocam aqui, por exemplo, 30% dos papéis secundários distribuídos entre minorias, ou que as narrativas foquem em grupos subrepresentados. Esse seria o primeiro. O que que a indústria fala? Que isso poderia ser um limitador. E assim, se fosse 3 de 4, eu concordo com isso, mas 2 de 4, eu já vou falar a seguir que o critério C e o D todas as empresas cumprem. Então isso aqui não vai ser problema, nenhum filme vai deixar de entrar para consideração por conta disso. Se fossem 3 critérios de 4, a história seria diferente. Eu deixo isso, aliás, claro, tá bom? Segundo ponto, as principais figuras de controle criativo têm que ser de grupos historicamente desfavorecidos. Então, essa é a questão. Também fala aqui, né, sobre outras posições chaves da parte técnica, da composição, para você conseguir entrar e conseguir cumprir o critério B, né, da composição da própria equipe técnica. Poderia ser um problema se fossem 3 de 4. Mas agora o que eu vou falar é que o ponto C e o ponto D já são cumpridos, isso eu posso garantir para vocês, já são cumpridos por todas as grandes produtoras dos Estados Unidos. Não é um problema a curto prazo, e o problema eu digo que poderia deixar um filme, né, poderia fazer com que o filme deixasse de entrar para consideração. Como muitos imaginaram lá quando isso foi anunciado, que a academia estaria limitando qual filme entraria, etc. O ponto C e o ponto D já são cumpridos hoje pelas maiores empresas do mercado. Aliás, por todas as grandes produtoras do mercado. Talvez exigiria adaptação para uma que outra empresa menor. Por quê? Porque o ponto C é justamente para possibilidades, oferta de estágios. Né? Então, você fazer um programa de estágios justamente para grupos subrepresentados, isso já existe. Toda empresa da área do cinema, da área da TV já tem isso. Certo? Então o ponto C é aquele ponto que todo mundo já cumpre. E no ponto D vem a questão do próprio marketing, que é a mesma coisa. É de você trazer diversidade nas equipes de distribuição e também do marketing de filmes. Posso garantir que isso já ocorre também. Então, para essa iniciativa RAISE, a academia coloca nas regras, tem que cumprir 2 dos 4 itens. O item C e o item D, todo mundo já cumpre. Então isso aqui não vai ser problema algum. Vamos para as regras de campanha agora, vamos para a questão mais polêmica no geral, porque na temporada passada, como eu disse, o caso Andrea Riseborough acabou aí gerando amplo debate e ampla discussão. O que Andrea fez estava dentro das regras? Não estava? Bom, agora não tem mais reclamação, agora a academia pela primeira vez coloca limites no uso das redes sociais também para a campanha. Vamos lá, a academia faz uma apresentação falando que é para tornar justamente a competição mais justa, para você ter em conta os termos que devem ser aplicados por todos. Vai falar primeiro sobre os screeners digitais, porque não existe mais o DVD screener. Lembra que há muito tempo atrás vazava o DVD screener dos filmes, antes mesmo de entrar nos cinemas e tal? Tinha um compartilhamento. Hoje em dia não existe mais o DVD screener. Aliás, é muito raro. Poucos grupos ainda recebem o screener em DVD. Eu sou membro do Critics' Choice. Critics' Choice, na temporada passada, ainda acabou recebendo alguns screeners em DVD, mas isso já a gente pode falar que não está mais em alta. A tendência é que nessa temporada seja a temporada final do screener em DVD. Tá bom? Então a regra, até porque toda empresa que coloca um filme para consideração tem que colocar o filme na plataforma da academia. Segundo ponto, as sessões For Your Consideration, que quando chega lá na temporada, eu falo muito disso, eu participo de várias também, e eu compartilho aqui nas lives. O que é uma sessão For Your Consideration? A academia até vai colocar que ela não tem como controlar eventos que não são organizados pela academia para consideração para o Oscar, ou seja, a academia sabe que existe essa tradição de eventos fechados, eventos debate. Ela vai colocar um limite a partir do momento que o evento é voltado para membros da academia. Então o que eles vão colocar no limite? Que antes do anúncio das indicações para o Oscar, você pode ter 4 eventos for your consideration,
com moderação, né? Com uma mediação, e essa mediação geralmente as empresas acabam selecionando grandes nomes da indústria. Posso falar, por exemplo, ano passado, Elvis acabou tendo um circuito de debates com sessões moderadas, por exemplo, por Guillermo Del Toro. Del Toro fez 2 ou 3 grandes eventos de Elvis. Fabelmans, teve uma época que o Scorsese fez a mediação de Fabelmans para o Spielberg. Isso pode ainda, antes das nomeações, 4 sessões no máximo. Eles colocam esse limite. Depois, esse tipo de evento não é mais permitido. Você até pode ter um painel com perguntas e respostas, com um moderador externo. Isso sim, mas não pode justamente trazer toda a questão de alguém convidando que não está vinculado ao filme, convidando para um evento. Eu até lembro, né? No caso do último evento de campanha dessa temporada, era um evento no Sindicato dos Diretores, Paul Thomas Anderson organizando a sessão de 13 vidas. Isso poderia, antes das indicações, como aconteceu, depois das indicações você não pode mais ter esse tipo de evento convite. No terceiro ponto do documento, a academia vai colocar que ela sabe que existem eventos fechados e eventos de filmes e que não pode controlar isso também, né? Ela vai colocar o controle pro evento que é típico voltado para Oscar, para consideração em prêmios. Ponto 4 desse documento. O que a pessoa pode e o que ela não pode fazer. Ela pode falar para assistir o filme, ela pode falar que um ator tem uma grande atuação, uma atriz tem uma grande atuação, mas não pode em momento algum colocar, né, estratégia de voto em debate, não pode falar em quem vai votar, não pode colocar isso de maneira pública, e a academia vai colocar essa maneira pública articulada às redes sociais pela primeira vez. Obviamente, não pode fazer lobby, não pode acabar fazendo o que nós comentávamos muito no canal, posts desse tipo. Deixa eu arrumar aqui, da Frances Fisher, no Instagram lá, marcando todo mundo, todos os amigos, dizendo que a atuação da Andrea Riseborough era aquela atuação para ser assistida, que era uma atuação memorável e que, portanto, você deveria considerar votar nela. Isso não pode mais. Comunicação direta com os membros. Como é que isso deve ser feito? Olha, essa comunicação direta só pode ser feita a partir da plataforma que a academia tem para enviar comunicados específicos do filme. Então, quando é que você vai receber esse comunicado? Quando um filme entra na plataforma de streaming fechado da academia, quando você tem uma cena adicional, que é a Cine at the Academy, na plataforma da academia, algum material adicional também. Agora, não pode colocar nessas comunicações, e até por isso que a academia faz a aprovação prévia de tudo isso, não pode colocar uma crítica lá dizendo assim, esse aqui é o melhor filme do ano, ou assista esse filme, não pode colocar nada disso nesse material que entra no streaming fechado ou que as pessoas distribuidoras colocam para o público. Ponto 6, que é o ponto da comunicação pública, incluindo nas redes sociais. Eles vão falar aqui Instagram, Letterboxd, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Snapchat, Discord, blogs pessoais, etc. São ótimos para promover, para celebrar os filmes, para falar sobre grandes atuações, para falar sobre grandes conquistas. No entanto, os membros não podem fazer aquela tática do caso da Andrea Riseborough, do tipo, olha, precisamos de tantos votos para que a Andrea seja indicada, então vamos lá, vamos nos juntar aqui. Antigamente, o que a academia colocava no seu texto de regras? Só a questão de que você não poderia fazer qualquer tipo de campanha contra um filme, de falar assim, olha, vota no filme X porque o filme Y é ruim por esse motivo. Isso já estava proibido. Agora eles acabam ampliando isso na comunicação pública, incluindo redes sociais. 2 outras questões que mudaram. Envio de roteiros. Não existe mais o envio do roteiro físico, agora é tudo digital. Envio de material de trilha sonora e canção original. Antigamente até as empresas enviavam o LP, enviavam vinil, enviavam CD. Não pode mais nada disso, agora é tudo em formato digital também. Outra coisa que aconteceu no ano passado. Na temporada passada, muitas produções menores acabaram colocando um destaque até para anúncio engajado em plataformas como Twitter, e eu vi isso, que era mais ou menos assim, o filme está em consideração ao Oscar. Daí você pergunta, como é que o filme está em consideração? Porque fez a inscrição, não pode mais colocar isso.
Você não pode colocar que está em consideração ao Oscar só porque fez a inscrição, né? Não existe essa terminologia para academia. Você pode mencionar que está indicado, você pode mencionar que o filme foi vencedor e pode, no máximo, mencionar que o filme está na pré-lista, desde que a comunicação seja direta e não seja aquela comunicação que possa enganar o espectador. E eles vão adicionar todo um conjunto de regras em que eles vão falar que as penas passam da retirada, né, do privilégio de comunicação da plataforma fechada da academia até passando, né? Aí vai começando. Você não pode mais participar de evento da academia. Se você descumpriu as regras, o filme ou a indicação pode ser retirada. Não pode mais votar do Oscar, pode perder o privilégio de voto ao Oscar e pode ser expulso da academia também. Aí uma outra coisa que eu queria falar sobre o pode ou não pode, deixa eu voltar aqui. É nesse ponto 4, na comunicação geral, não pode discutir preferências de votos, não pode fazer listas, e isso inclui conversar de forma anônima com a imprensa. Vocês devem lembrar que em toda temporada tem artigos que causam impacto, que são artigos de grandes revistas mesmo, e outras publicações menores acabam fazendo isso, do voto anônimo. Né? E aquele voto anônimo bombástico que vem com segmentos que são segmentos difíceis de acreditar na verdade, né? De pessoas falando mal de filmes celebrados, etc., ou falando que não assistiram nada e tal. Bom, a academia diz que não pode mais falar de forma anônima com a imprensa. Aí você pode dizer, tá, mas a imprensa não vai revelar quem conversou de forma anônima. Na minha visão, essa regra aqui de campanha é uma pressão para que grandes veículos não publiquem mais essas listas anônimas do Oscar. Veículos como a Variety, veículos como Hollywood Reporter, elas precisam agora definir o escopo editorial. Se vão continuar publicando, e eu nem falo de menores, né? Porque para um veículo menor, a controvérsia ela acaba rendendo engajamento e tal. Você coloca uma manchete bombástica, vai render cliques e isso, para um veículo menor, já garante aí, quem sabe, um mês. Para as grandes revistas que começaram com essa tradição, o que elas vão fazer? Elas se alinham às regras da academia, já que é contra as regras agora publicar isso, ou elas publicam por conta própria e acabam descumprindo as regras da academia? É uma coisa que eu estou bem curioso para saber o impacto. Certo, pessoal? E assim que tiver mais situações sobre o Oscar 2024, eu publico aqui no canal. Em breve vou começar também a apresentar candidatos, tem um vídeo especial sobre recomendações de leitura, então daqui a pouco a gente já se encaminha tudo de novo para a nossa cobertura da temporada. Mas sempre eu começo a cobertura da temporada com um vídeo das regras. Nessa temporada, mudanças bem significativas no geral. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!